E aí, pessoal? Boas-vindas ao The Foundry by Fort College. Hoje a gente vai fechar o módulo de introdução ao controle de versão com Git, que faz parte daquela trilha incrível de Solana Development Tools. O nosso foco aqui é estratégias de ramificação e revisão do módulo. A ideia é dominar de vez e organizar essas estratégias antes que um conflito de merge destrua o restinho da sanidade de quem está desenvolvendo o código. Certo, vamos mergulhar nisso. Se a gente lembrar da nossa lição anterior sobre resolução de alterações e conflitos, o foco estava todo no micro, sabe? Naquela resolução tática de um problema imediato na hora de integrar o código. Mas à medida que os projetos crescem, a gente precisa olhar para o lado direito da tela, a estratégia macro. É literalmente a necessidade de criar um sistema de controle de tráfego para toda a equipe, garantindo que esses pequenos ajustes manuais não virem engavetamentos diários. E para organizar tudo de forma bem prática, essa aqui é a nossa planta de engenharia hoje. Introdução ao controle de tráfego, ramificações como pistas, comparando estratégias de ramificação, desenhando o fluxo perfeito, checklist de integração e, por fim, a nossa conclusão e próximos passos. Bom, iniciando rapidinho pela seção 1, Introdução ao controle de tráfego. Sabe aquela higiene do projeto a longo prazo? Pois é. Ela depende muito da gente conseguir sair de um caos de código empilhado para começar a usar fluxos rigorosamente estruturados. A estratégia de ramificação é exatamente a ponte que liga as suas habilidades táticas no Git com a saúde do repositório. Sem uma estratégia definida, os conflitos de integração deixam de ser uma tarefinha ocasional e passam a ser verdadeiras barreiras dolorosas no dia a dia da equipe. Avançando então para a seção 2, Ramificações como pistas. Agora, o que é realmente interessante aqui é essa metáfora visual. A gente pode imaginar nosso repositório como um sistema viário, a rodovia do Git. Se o histórico de commits parece um acidente múltiplo, é porque falta sinalização. Nesse modelo mental, as ramificações estáveis e duradouras são as pistas expressas. As experimentais são as rampas de acesso. E um comando como o rebase, ele funciona exatamente como ajustar a velocidade do carro antes de entrar na pista principal com segurança. Para detalhar melhor como isso funciona, a pista expressa, tipo a main ou release, só aceita código imaculado e super testado. Já as rampas de acesso permitem aquele desenvolvimento rápido, experimental, sem atrapalhar ninguém. E as vias de serviço são os hotfixes, aqueles remendos urgentes que precisam de caminho livre para salvar a produção. Respeitar essas faixas dita totalmente o ritmo de revisão e evita colisões catastróficas. O que nos leva à seção 3, comparando estratégias de ramificação. Beleza, já entendemos o trânsito. Agora vamos avaliar os projetos arquitetônicos, algo que os cursos da Ford College adoram explorar. Até porque construir na Web3 exige processos flexíveis. Vale destacar que, de forma totalmente neutra, não existe uma estratégia vencedora absoluta, tá? O que existe é o modelo certo para a velocidade e o tamanho da sua equipe. Então vamos comparar a ramificação por funcionalidade, o Git Flow e o desenvolvimento baseado em Trunk. A ramificação por funcionalidade é, na maioria das vezes, o meio-termo ideal para equipes pequenas e médias. Cada tarefa ganha seu próprio espaço independente. O grande risco aqui? Ramificações que vivem por muito tempo acabam se afastando demais do código original. E isso, pessoal, é um terreno super fértil para criar conflitos pesados lá na frente. Já o Git Flow é o ápice da estrutura. É um padrão explícito, cheio de ramificações dedicadas para lançamentos e correções. Ele é absolutamente perfeito para processos rigorosos de garantia de qualidade. Mas tem o outro lado. Traz uma sobrecarga enorme. E como as funcionalidades ficam esperando janelas grandes para serem integradas, conflitos surpresas com certeza podem aparecer. Isso ilustra brilhantemente o desenvolvimento baseado em Trunk. É puramente focado em alta velocidade. A equipe faz mesclagens pequenas e super frequentes direto numa base compartilhada, reduzindo a chance de conflito quase a zero. Mas atenção, exige uma disciplina gigante com testes automatizados e o uso de alternadores, os feature toggles, para ocultar código incompleto do ambiente de produção. Chegamos então à seção 4, desenhando o fluxo perfeito. Saindo um pouco da teoria, como a gente destila tudo isso num manual prático, sem muita burocracia? Tudo começa com padrões de nomes muito claros. Usar prefixos como feature, bugfix, e por aí vai, junto com o número do ticket. Isso torna as ramificações legíveis na mesma hora, tanto para as ferramentas de automação quanto para o resto da equipe de engenharia. Então, o ponto crucial da nossa estratégia é o número 7. As ramificações de funcionalidade deveriam viver por, no máximo, 7 dias. Ponto.
Manter esses ciclos bem curtos é o maior segredo para evitar que seu código sofra mutações gigantes e acabe gerando dores de cabeça severas no merge. E não podemos esquecer da cadência de integração. A regra de ouro é mesclar o código diariamente. E, claro, sempre exigir pelo menos uma aprovação de um colega e que todas as verificações automáticas, o famoso CI, passem verdinhas antes de qualquer mesclagem. Isso pega a anomalia super cedo e mantém a história do projeto impecável. Indo para a seção 5, o nosso checklist de integração. Vamos avançar e ver como isso se constrói passo a passo, como um padrão de operação da nossa rodovia. Primeiro, faz o fetch e rebase do código-alvo. Segundo, roda os testes na sua máquina mesmo. Terceiro, abre um pull request bem explicativo. Quarto, deu conflito, resolve ali e testa de novo. E quinto, mesclou com sucesso, apague a ramificação atida. É um processo de baixíssimo risco. Pode parecer simples, mas um checklist explícito reduz incrivelmente a carga cognitiva e variações do fluxo, especialmente quando está entrando gente nova no projeto. É o balanço perfeito entre trabalhar isolado e integrar com frequência. E, finalmente, seção 6, conclusão e próximos passos. Para resumir tudo que conversamos, no fim do dia, adotar nomes previsíveis, ramificações de vida curta e automação são os princípios centrais de qualquer fluxo de trabalho bem-sucedido. A estratégia de ramificação não é só uma questão técnica, ela literalmente codifica a disciplina de revisão e a cultura da equipe. E toda essa base incrível que construímos hoje vai nos preparar para o nosso próximo assunto. Lá, a gente vai bater de frente com o debate de rebase versus merge e ver na prática como cada técnica altera completamente o fluxo de trabalho e o histórico do nosso repositório. Para fechar com chave de ouro, fica essa provocação super importante para vocês pensarem. Como a estratégia que a equipe escolheu hoje vai escalar e se adaptar quando a complexidade do projeto crescer absurdamente. Reflexão essencial, né? E olha, para continuar aprendendo sobre controle de versão e mergulhar em outros tópicos sensacionais do ecossistema Web3, acessem o site forge.college. Foi um prazer explorar esse assunto com vocês, um abraço e até a próxima!